Sabe aquela sensação que parece que está sempre ali no fundo? Um estado de alerta, de estar sempre no limite? Pois é, o material que a gente vai analisar hoje dá um nome para isso e olha, desconstrói essa ideia de um jeito muito interessante. Bora entender o que está por trás disso tudo. Nossa, parece familiar, né? Acordar e já sentir o peso do dia, a mente que simplesmente não desliga. A análise de hoje parte exatamente daí, desses sintomas que de tão comuns a gente até começa a achar que são normais. Mas será que são mesmo? O que eles estão querendo dizer? E aí vem a grande pergunta, isso é só um dia ruim? É só estresse? A fonte que a gente está usando sugere que não, que tem algo um pouco mais fundo acontecendo. Uma causa raiz para essa exaustão que parece quase coletiva. E o primeiro ponto que precisa ficar claro é o seguinte: isso não é uma falha de caráter, uma falha pessoal. É uma condição bem comum, uma coisa que está rolando ali, sabe, logo abaixo da superfície do nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem se dá conta. A palavra mais importante aqui é internamente, porque é uma batalha que ninguém vê. Por fora pode até parecer que está tudo sob controle, tudo certo, mas por dentro tem um processo silencioso rolando e que desgasta, viu? Tá bom, mas como é que a gente chama esse estado interno? A fonte não fica só descrevendo o sintoma, não. Ela dá um diagnóstico, dá um nome pra coisa. E a gente sabe que dar nome a algo é o primeiro passo pra começar a entender, né? E tá aí, modo sobrevivência. E veja bem, não é só a mente que está nesse ritmo frenético, é o corpo todo operando num estado de emergência constante. É como se ele estivesse sempre se preparando para a próxima ameaça, mesmo que essa ameaça seja só mais um e-mail chegando. E o ponto central é esse, olha só. O modo sobrevivência é muito mais do que só cansaço. Ele literalmente drena a nossa energia, afeta a saúde física, a saúde mental e o mais complicado, ele prende a gente num ciclo que é difícil de enxergar. E se é difícil de enxergar, fica ainda mais difícil de quebrar. Beleza, agora que a gente já deu nome aos bois, qual é o preço de viver assim? Como o próprio título aqui sugere, os custos muitas vezes são invisíveis, mas isso não quer dizer que eles não sejam bem reais. Então, a análise identifica esse ciclo com 3 custos principais. É a energia que vai embora, a saúde que começa a apitar, a dar sinais de alerta e, por fim, essa sensação de estar preso, sabe? Correndo numa esteira sem sair do lugar. E uma coisa vai alimentando a outra, voltando lá para aquele cansaço inicial. Existe um abismo, entre o que a gente busca e o que a gente vive nesse estado. De um lado, o que se quer é leveza, foco, equilíbrio. Do outro, a realidade do modo sobrevivência, pressão constante, mente a 1000 por hora e um cansaço que não vai embora. O contraste é gritante. Mas calma, não é só notícia ruim. A parte final da nossa fonte traz uma luz no fim do túnel, uma mensagem de esperança. E ela está toda focada no poder de uma única ferramenta, a consciência. Entender o que está acontecendo é o primeiro e talvez o mais poderoso passo para qualquer mudança. E é muito curioso como o texto dá esse alerta de que um desses sinais pode estar se manifestando neste exato momento. A própria atenção que se dá para este assunto já pode ser o gatilho para a gente começar a se observar. É, no fundo, um convite para olhar para dentro. E aqui está a grande promessa, a virada de chave. Só a compreensão, a consciência de estar funcionando nesse modo sobrevivência já tem o poder de transformar a coisa toda. Não é mágica, é uma mudança de perspectiva que pode redefinir o jeito de encarar a rotina. E a gente termina com essa reflexão. Se ter consciência desse modo de operar é o ponto de partida, que portas isso abre? Que poder de escolha, de ação, essa nova consciência coloca na nossa mão? A fonte deixa essa pergunta no ar e é uma ótima pergunta para a gente ficar pensando a respeito.